unidade do Brasil, eu queria lembrar aqui que há algumas interpretações que hoje se tornaram um pouco basilares, né? Quer dizer, nós da academia, sobretudo, as usamos muito. A primeira delas seria do Luiz Felipe Alencastro, que atribui ao escravismo a unidade do Brasil. Ele diz, olha, os Brasis, eles tinham escravos em toda parte. As elites interessavam continuar com a escravidão. Então, isso manteve o Brasil unido. Essa é uma perspectiva. A segunda perspectiva é a do Zé Murilo de Carvalho, que diz que a unidade do Brasil se deveu ao fato de que as nossas elites todas eram elites que se educavam em Coimbra e mais tarde vão se educar em Recife, na Bahia, em Salvador, no Rio de Janeiro, em São Paulo, e que essas elites tinham em comum um liberalismo que respeitava a Constituição, queria ordem, queria paz, e esse conjunto de ideias vai dar unidade ao Brasil. Depois tem o nosso querido Evaldo Cabral de Mello, que numa entrevista muito engraçada, ele diz que o que segura o Brasil é a unidade geográfica, porque por ele o Brasil seria do tamanho do Chile, começaria na ilha de Marajó e terminaria em Santa Catarina. Ele acha que é grande demais esse Brasil. Deixei a USP por espontânea vontade para fazer o que eu chamava de uma história para maior número, eu até antecipei um pouco o movimento que veio logo depois, que foi de um grande número de jornalistas que começaram a contar a história. Quer dizer, eu me perguntava, mas por que só o jornalista? Por que os historiadores não podem contar a história para grande público? Eu acho que nós temos que nos empenhar nisso. Eu acho que até a nossa cidadania está muito comprometida, essa discussão agora toda sobre os monumentos, tira monumento, não tira monumento, os monumentos são invisíveis, as pessoas sabem que monumento é esse. Quer dizer, eu acho que há realmente uma lacuna muito grande nos nossos irmãos brasileiros, no que diz respeito ao conhecimento da história. Tem muita pena das novelas acabarem por caricaturizar também muitos personagens históricos, então tudo vira uma pândega, vira uma palhaçada, né? E aí que essa coisa fascinante que é a história do Brasil, com personagens tão interessantes, acaba muito empobrecida. E o que eu lembro sempre, e nisso eu acho que a minha geração é muito culpada, é que há 20 anos atrás nós poderíamos ter antecipado um pouco os espaços possíveis para os jovens historiadores. Porque eu continuo em sala de aula e adoro os meus alunos, aprendo muito com eles, até aprendo mais do que entrego, do que leciono. A minha grande preocupação é o que vai acontecer com os jovens que estão se formando hoje. Quer dizer, ou nós teremos no chão de fábrica do nosso ensino básico, mestres e doutores, o que vai ser ótimo, né, para o nosso ensino básico. Isso. Sobretudo se eles forem transmitir história com amor, com paixão, com interesse, não com aquele compromisso simplesmente ter um salário no final do mês, porque é professor do município ou do estado. Mas o que eu acho é que nós erramos em não apontar outras saídas, né? Arquivologia é um campo incrível, museologia é um campo para o historiador, conteúdo, formação de conteúdo e produção de conteúdo hoje, com a tecnologia que nós temos, né, os conteúdos históricos eles podem estar no telefone, eles podem estar no laptop, eles podem estar em toda parte. Turismo histórico é uma coisa importantíssima em qualquer lugar do mundo. Nós não investimos nisso aqui. Patrimônio histórico, quer dizer, são todas... Eu brinquei que até nos games hoje em dia, o historiador tem a sua palavra a dar. Nenhum game bota em cena uma disputa, enfim, de guerreiros romanos, se não tiver um historiador lá para dizer, olha, a toga é de tal maneira, a espada se segura assim, ou o castelo medieval tem que ter uma torre assim, assada. Quer dizer, a nossa presença é uma presença que tem que ser valorizada, começar por nós mesmos, né? Nós temos que buscar esses espaços de inserção, lutar por eles, né? Não ter medo de sair das caixinhas. Eu acho que às vezes eu sinto nos alunos uma certa insegurança. Bom, mas aí não é melhor ficar esperando, né, alguém se aposentar na federal para poder fazer um concurso com 500 pessoas, porque os concursos são cada vez mais disputados. E essa falta de perspectiva é uma coisa que me preocupa muito, né? Mas eu acho que história é fundamental, história é uma matéria apaixonante, e contar história
histórias, que é o que eu gosto de fazer, tem sido para mim um aprendizado enorme e uma maneira de continuar ligada a alguma coisa que é mais do que um ofício para mim, é realmente uma paixão e é um pouco isso que eu gosto de transmitir para as pessoas.